Vídeo rápido sobre Itaúsa, com códigos de negociação ITSA3 e ITSA4 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que já retornou 5.800% aos sócios no período, contra um retorno de apenas 550% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em R$60.000, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Resultado trimestral da companhia, matéria principal do vídeo de hoje, a gente vai comentar o que teve de bom e o que teve de ruim. No resultado de Itaúsa, um novo anúncio de dividendos, como se portar mediante a ela e Itaú, e o gerenciamento de risco, mais importante de tudo, no final. A companhia divulgou o resultado. Na sequência, o Alfredo Setúbal sempre participa do webcast, e nós temos alguns pontos interessantes. Primeiro é quanto à desalavancagem da companhia, algo que já vem sendo realizado há um bom tempo, e o Alfredo disse que eles mantêm o plano estratégico de desalavancagem. E aqui um ponto interessante de uma das principais mensagens desse vídeo. Eles não enxergam, ou eles enxergam, a falta de ativos que justifiquem novos investimentos. E isso é uma visão muito interessante de uma das gestões com uma das melhores alocações de capital do mundo. Eles não enxergam no cenário atual e no mercado bons ativos com preços atrativos. E o que eles fizeram? Eles continuam desalavancando a companhia de maneira estratégica, eu já vou mostrar. Então fica a mensagem para nós como investidores, vindo de alguém que também é investidor. E um segundo comentário também muito interessante. Primeiro falamos de alavancagem e agora de desinvestimentos. Apesar de parecidos, eles não têm nada a ver uma coisa com a outra. O Alfredo ele diz que a empresa não tem intenção de fazer mais desinvestimentos sem mudanças no portfólio. Portanto, esse portfólio da Itaúsa, no momento, não será desfeito ou desinvestido. Ainda teremos essas empresas nos próximos anos. Então a gente tem o processo de desalavancagem que já vem sendo feito e muito bem realizado, por sinal. Nós temos manutenção de portfólio, ou seja, baixo giro de portfólio. Na data da divulgação foram anunciados mais 700 milhões em forma de proventos, e a Datacom é amanhã, 21 de março. Portanto, você é acionista da Itaúsa. Se assim continuar sendo, a DataX é sexta-feira e data de pagamento 30 de agosto desse ano. Resultado que veio muito em linha, sem muitas surpresas. Não à toa a empresa não reagiu de maneira extremamente positiva ou extremamente negativa. Veio um reloginho, como sempre a Itaúsa entregou 3,4 bilhões de lucro recorrente, uma alta anual de 3% no year-over-year. Números oficiais da companhia, sempre acessem o RI de todas as suas investidas. Primeira página do relatório de administração, a gente já tem um lucro líquido recorrente. Aqui a gente fala do ano fiscal fechado. Ela é uma empresa que entrega mais de 14 bilhões de reais de lucro de maneira anual, uma alta de 3% frente a 2022. No que diz respeito a XP, tudo aquilo que a gente viu nos últimos 3 anos finalizou. Nós sócios agora a gente não vai mais ouvir falar sobre isso. Por quê? Porque nós falamos da conclusão do desinvestimento na XP, a alienação daquela quantidade de ações chegou ao fim e agora a gente vai ter um resultado muito mais limpo daqui para frente, que por sinal foi uma multiplicação de capital extrema. A gente pega o valor pago e o valor vendido, só mostra o porquê do Itaú e da Itaúsa serem tão bons em alocação financeira. O Alfredo ele comenta sobre todas as empresas. A Alpargatas, ele citou que é o patinho feio. A Dexco, eu gosto, só que de maneira individual e a tenho. CCR, a mesma coisa. E a EGE, estamos à espera. Falamos de NTS, Copa, e por que apenas comentários rápidos sobre isso? Porque a grosso modo, e para fácil entendimento de todo mundo, aquela frase que eu sempre repito. O sócio como eu de Itaúsa há muitos anos, ou quem pretende ser sócio de Itaúsa,
ele tem que focar apenas em uma coisa. Essa coisa tem nome e esse nome é Itaú Unibanco. Todas as outras empresas têm uma participação muito pouco relevante no resultado final da Itaúsa. É tão pouco relevante que quando a gente fala da Alpargatas, 2 milhões, 19 milhões, 30 milhões da EGEA, qualquer resultado financeiro, e aqui terceiro comentário sobre o trabalho de desalavancagem e da excelência de gestão da companhia, qualquer movimento em cima de despesas tributárias, em cima de dívidas, em cima de desalavancagem, adiantamento de dívida, ele gera um resultado muito melhor para a companhia do que o lucro dessas empresas. Por exemplo, o resultado financeiro, nós tivemos uma melhora de 96 milhões de reais, devido principalmente à redução de despesa com juros por conta de liquidações antecipadas. Ou seja, a companhia tem dinheiro em caixa, ao invés dela distribuir dividendos, como a gente está com uma Selic muito alta, ela não distribui 100% do seu lucro, ela pega, adianta suas dívidas, faz um trabalho fiscal, faz um trabalho tributário, se livra de uma parcela de juros tão alta e, além de tudo isso, termina com um caixa maior no ano. Portanto, 96 milhões, de maneira anual 46 milhões, apenas ao agir com inteligência, com eficiência, trazem resultados maiores do que diversas das investidas. Portanto, toda vez que você voltar a olhar para a Itaúsa, deixe de lado todas essas por hora, porque lá na frente eu acredito num retorno satisfatório sim. Apenas observem e acompanhem Itaú. E esse número aqui embaixo mostra o porquê. Das investidas da Itaúsa, 95% a contribuição vem do Banco Itaú. Por isso o Setúbal pouco comenta. Quando ele comenta, ele faz até brincadeiras do tipo Alpargatas era o patinho feio, mas vem melhorando. Por quê? Porque aqui estamos falando de uma empresa de investimentos e essa mensagem vai principalmente para os membros. A Itaúsa, ela pode ser enxergada como uma Berkshire Hathaway, uma atuação um pouco diferente, mas ela é uma empresa de investimentos, de alocação de capital. Quando você investe nela, você terceiriza o seu dinheiro para que outras pessoas investam por você. E pouca gente tem esse entendimento da Itaúsa. Sendo uma empresa de investimentos, eles têm 94% do capital deles concentrado em uma excelente empresa. E assim como a Berkshire, eles têm diversas outras investidas, mesmo com uma alta concentração em apenas uma companhia. Isso é uma diversificação extrema, porém inteligente. Por que eu estou falando isso? Porque esse age assim, esse age assim, Itaúsa age assim, a concentração em excelentes empresas e depois você diversifica em empresas de menor qualidade, e é exatamente assim que a gente trabalha lá. Perceberam a similaridade em tudo isso? Já que falamos quanto à dívida da companhia, ela tem um cenário muito tranquilo, vencimentos relevantes lá para o ano de 2029, 2030, só que observem o caixa da empresa, observem a importância do Itaú. Quando a gente fala de proventos da Itaúsa, se você quer ser sócio da Itaúsa, você tem que esperar um bom resultado do Itaú, uma boa distribuição do Itaú, para que daí sim a Itaúsa venha distribuir, porque todas as outras, elas têm uma participação muito pequena em termos de proventos. E quando a gente desce aqui para falar de payout, a empresa deu uma segurada no payout alguns anos atrás. Eu sempre falo que o Itaú ele tem ciclos de pagamento, ele alterna muito entre um payout aceitável e um alto payout. Portanto, ele é pequeno, ele sobe, depois ele cai no ano de 2020 e agora a gente teve um crescimento de 67% até o ano de 2023. Em 2023 nós tivemos um payout de 62% da Itaúsa. É uma empresa que não só faz recompras, ela paga proventos, juros sobre capital próprio, dividendos e ainda faz bonificações. Quanto ao valor de mercado, hoje a gente começa a ter uma assimetria um pouco melhor, porque como eu já comentei algumas vezes, eu vou comentar de novo. Não existe desconto de holding alguma, seja na Berkshire do Warren Buffett, seja na Itaúsa ou seja na Bradespar da Vale. Esse desconto sempre existiu, sempre vai existir. Então não se deixe levar quando você ouve algum investidor dizendo que você compra mais por menos. Isso sempre esteve e sempre estará aqui. O único conselho e o comentário interessante que eu posso dar para vocês é que sempre vão existir descontos menores e maiores. E quando você enxergar assimetrias, no caso da Bradespar fica mais claro, uma recente, isso pode te indicar um ponto de entrada, mas não que você está pagando 20% a menos em algo. E ele sempre vai existir.
quando comparado ao NAV, que é o Net Asset Value de toda a holding de investimentos. No ano fiscal fechado, que agora que a gente tem é o mais interessante, a empresa teve um aumento de 3% no lucro líquido, o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, uma queda marginal de 1,7%, a empresa se valorizou em quase 30%, só que o ponto mais interessante fica aqui. Isso daqui é gestão, endividamento líquido da companhia, uma queda de 83%, vindo de 4 bilhões para 652 milhões de 2022 para 2023. Itaúsa, que coberta por 6 casas ou 6 analistas, tem 6 recomendações para compra, nenhuma para venda ou para neutra. Análise fundamentalista, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch. Nós vamos ver receita, dividend yield, preço teto e preço justo apenas como base para o gerenciamento de risco. Maior histórico possível da DRE da companhia, é visível a crescente de receita, principalmente a de lucro. A empresa nunca deu prejuízo aos sócios. Quanto ao dividend yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, a Itaúsa, aqui à esquerda, ela tem uma média histórica de 5,48%. O atual é muito alto, é muito interessante, porém eu sempre falo para vocês, para estudo de companhia, sempre observem o pagamento histórico. E eu trouxe uma comparação com o Itaú, porque aqui eu também já inicio o gerenciamento de risco. Ela é uma empresa com um apetite maior de distribuição, ela é uma empresa que remunera melhor o acionista. Ela é um ativo melhor que o Itaú? Não. Porém, ela é extremamente ligada, extremamente dependente e ela distribui mais daquilo que ela recebe quando comparada ao Itaú. Além disso, ela diversifica o seu patrimônio através de investidas e a tradução que eu tenho da Itaúsa é que ela é um Itaú com uma pimenta a mais, um apetite um pouco maior para a remuneração. É a única diferença que existe das duas companhias. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. A companhia acabou de anunciar 0,07. Para aqueles que cobrem a companhia, a tendência é de uma melhora no lucro do Itaú, consequentemente melhora da Itaúsa. Não seria nada leviano a gente trabalhar com 0,65. Eu poderia trabalhar com 70 centavos, mas sendo cauteloso, nós teríamos um preço teto de 10,83. E preço justo, tese essa de Benjamin Graham, a fórmula está aqui ao lado, pegamos 22,5, multiplicamos pelo Earnings Per Share, que é o LPA, 1,34, multiplicamos novamente pelo Business Value Per Share, que é o VPA, 7,72, extraímos a raiz quadrada e teríamos um preço justo muito acima, 15,25. Gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível. Portanto, falamos da Itaúsa, ela está no setor bancário financeiro e ela obtém nota 5, ela obtém nota máxima, sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas, respectivamente. Pontos positivos não faltam, ela é uma empresa que está no mercado há muito tempo, ela é uma empresa que cresce e dá lucro há muito tempo, ela é uma empresa que remunera muito bem seus acionistas. Quando a gente vem para o não tangível, aquele Charlie Munger, excelente nicho, baixa competitividade, excelente e uma das melhores gestões do mundo são Itaú e Itaúsa. Pontos positivos sobram. Pontos negativos, eu como sócio há muito tempo da empresa não enxergo nenhum. O que o mercado enxerga, e aqui a gente pode ter um debate rápido, é que a Itaúsa só anda de lado. Se você pegar nos últimos 5 anos, ela custava R$10 e hoje ela está custando R$10. Agora, se você tiver uma estratégia, se você estudar uma empresa por centenas de horas, se você crescer seu caixa, se você fizer o seu gerenciamento de risco, tiver seu plano de diversificação, toda a empresa dá oportunidades. Ela custa R$10 novamente? Sim, custa. Só que há pouquíssimo tempo atrás, ela custava R$7. De maneira descontada, R$6. A gente fala de uma valorização de quase 40%. O segundo pensamento é o pensamento de que ela distribui pouco. Ela não só paga dividendos, como na sua política de pagamentos, ela anunciou de maneira trimestral que já divulgou todas as datas do ano calendário de 2024. Ela faz recompra de ações, ela faz bonificação de ações e ela paga juros sobre capital próprio e dividendos. A Itaúsa, ela é o pacote completo e por isso no longo prazo ela gera valor ao acionista.
Portanto, hoje falamos de Itaúsa, uma excelente empresa, sou sócio, não vendo, não nego, e pelo resultado trimestral dela, ela continua uma excelente empresa. Já deixa no comentário se vocês gostam da companhia, se são sócios, se pretendem ser sócios, ou se não gostam da companhia porque ela distribui pouco dividendo. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno, individual, multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.